Você já ouviu falar de médium de transporte? Já foi transportado um obsessor, um trevoso, ou já viu isso acontecer dentro do terreiro? Fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar um pouquinho sobre. Pai, o que é ser médium de transporte? Existem duas situações diferentes. No espiritismo, em alguns lugares da Umbanda, médium de transporte é aquele médium que recebe espíritos diferentes de outras pessoas. E aí há duas coisas dentro dessa explicação. O médium que incorpora o espírito positivo de outro médium e o médium que incorpora espíritos negativos de outras pessoas, como obsessores, zombeteiros e quiumbas. O médium de transporte sempre teve essa característica? Ou ele consegue sentir energias, espíritos sempre no dia a dia? Normalmente são espíritos ou médiuns que têm uma sensibilidade um pouco maior. O que é preciso entender que todo desenvolvimento mediúnico é diferente para cada médium. O médium de transporte ele também vai aprender a desenvolver essa mediunidade dele, que seja a favor dele. É preciso entender que todo médium é capaz de bloquear toda e qualquer energia que venha de outras pessoas. Quando o seu interno é fortalecido, quando o seu interno é forte, é resistente, nada de externo pode atrapalhar o seu interno. Então, a partir desse momento, nós já temos que as pessoas que têm essa sensibilidade, que têm esse tipo de mediunidade ou essa afinidade, é preciso trabalhar e desenvolver para que isso não afete o seu dia a dia, tanto fora do terreiro quanto dentro do terreiro. Esse tipo de mediunidade pode ser modificada no sentido da pessoa não ser mais tão suscetível? Não vejo dessa forma. Essa pessoa sempre vai ter essa sensibilidade. As mediunidades elas não alteram. O que pode acontecer é acrescentar ou até mesmo tiver uma pequena mudança. Mas isso é determinado pela espiritualidade, isso é determinado através da sua encarnação. Isso é algo que você escolheu quando reencarnou, e isso nenhum espírito, nenhum zelador de santo, nenhuma mãe de santo pode tirar isso de você. Então a mediunidade que está latente e aflorada no seu corpo, na sua carne, isso sempre permanecerá com você. O que você vai aprender é o que eu disse anteriormente, é bloquear. É fortalecer o seu corpo, fortalecer o seu espírito, fortalecer a sua mediunidade através de ensinamento, através de experiência e através da mediunidade junto à espiritualidade, para que isso não lhe afete nem fora do terreiro e nem dentro do terreiro. O senhor pode explicar como acontece o transporte de um espírito? Com toda certeza. Quero deixar bem claro que aquilo que nós estamos mais falando são os transportes de espíritos contrários, com energias mais densas e não de espíritos positivos, certo? Então, normalmente dentro do terreiro, os médiuns que são suscetíveis a esse tipo de mediunidade, quando vem um consulente com um espírito contrário, seja um obsessor, seja um zombeteiro, ou seja um quiumba, seja um trevoso, no momento em que ele passa do portão, no momento que ele passa pela trunqueira do terreiro, já é dito se esse espírito tem a oportunidade de ser encaminhado ou não. Se a casa não aguentar esse tipo de espírito, ou essa ordem de espírito, ou essa quantidade de espírito, esses espíritos já são bloqueados ali na frente. Então temos que todo espírito contrário que entra dentro do terreiro é porque tem a condição de ser encaminhada pelos espíritos. A partir desse momento temos que alguns espíritos precisam ser enfraquecidos. Como é que nós enfraquecemos esses espíritos? Através da mente do ser humano. Por quê? A mente do ser humano, através dos rituais dentro do terreiro, através dos preceitos que ele faz para vir para a gira, através da sua boa conduta e dos seus bons pensamentos, acabam agilizando, acabam elevando a aura desse médium. Através disso, quando é feito o transporte, o espírito-chefe da casa coloca esse espírito na coroa desse médium. Isso tudo manipulando energeticamente, às vezes sem mesmo o pai de santo entender, ou às vezes até mesmo sem esse médium compreender. Espiritualmente falando. A partir desse momento, quando esse médium recebe esse espírito, ele é enfraquecido. Por quê? Porque a cabeça do ser humano está ali com o pensamento em Jesus Cristo, está com os rituais em dia, está com os preceitos em dia, está com a sua aura elevada, permanecendo e dando uma troca nesse espírito muito grande. Imagine como se fosse um choque. O espírito tem uma energia muito densa e encontra um médium com a energia elevada. Ele dá um choque.
Quando dá esse choque, esse espírito começa a receber o quê? As intuições, os pensamentos desse médium, o qual vão ser efetivos para que esse espírito seja encaminhado da melhor forma possível. É preciso entender também que alguns espíritos são obsessores sem mesmo saber que são obsessores, e esses são encaminhados de uma forma mais tranquila. E existem os espíritos que são quiumbas ou trevosos, os quais podem ser atraídos pela mente do ser humano e suas atitudes, por alguns tipos de rituais e até mesmo através de demanda feita por outros médiuns, por outros terreiros ou por outras religiões e afincos. A partir disso, temos que entender que esses espíritos trevosos são um pouquinho mais resistentes, são um pouquinho mais experientes. E aí demanda um pouquinho mais de materialidade, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de experiência, seja do médium que está dando consulta, ou seja do zelador de santo. Existe algum risco para o médium nesse tipo de trabalho? Como que o médium se sente depois de fazer um transporte? Com toda certeza. É necessário que esse médium tenha um desenvolvimento benéfico. E se um zelador de santo vê que esse médium tem esse tipo de mediunidade, tem que ficar mais atento para ensiná-lo de uma forma diferente. Não é dar um tratamento especial, mas é ensiná-lo de uma forma diferente para que ele tenha essa resistência mediúnica. Por quê? Um médium que tem suscetibilidade a esse transporte, ele é tomado muito mais facilmente do que um outro médium comum. Isso toma a cabeça desse médium quase que como possessão, gerando uma incorporação diferenciada. E esse espírito pode fazer com esse médium, às vezes, o que bem entender. Então ele pode brigar, ele pode xingar, ele pode morder, ele pode arranhar, ele pode bater. Se tiver, por exemplo, um ponteiro ali próximo, ele pode pegar. Se tiver um elemento cortante, ele pode pegar, machucar o médium, machucar quem estiver segurando. Então é preciso ficar muito atento e fazer esse trabalho com sabedoria. O zelador de santo junto ao médium ou toda a hierarquia do terreiro também tem que ficar ligado nesses momentos. Após a incorporação desse espírito, ele pode sentir cheiro ruim, ele pode ter dor de cabeça, pode ter ânsia de vômito, dor de estômago e ficar com a energia mais densa. Por isso é recomendado que após esses transportes, esse médium receba um espírito de luz para reequilibrar e reenergizar ele. É preciso entender também que a Umbanda faz a caridade não somente aos vivos, mas como também aos mortos, né? Fazemos a caridade para os encarnados e os desencarnados. Isso sem exceção, não pode haver julgamento. Se esse espírito precisa de ajuda ou deve ser encaminhado, o médium tem que aceitar. Se ele está dentro do terreiro de Umbanda, é porque tem a capacidade e optou por fazer a caridade. Compreender um pouquinho mais sobre médium de transporte, também chamamos às vezes de médium esponja. Gostou do vídeo? Quer saber um pouco mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder não só nos comentários, como posso fazer outro vídeo para vocês. Eu sou o Pai Leandro de Oxós, falamos do Umbanda Descomplicado.